Olá, amigos do Dourados Web TV. Estamos começando mais um programa dessa coluna Direito, aqui pelo Dourados Web TV, pelo YouTube e pelo Facebook. Na coluna de hoje, nós vamos tratar sobre o tema Tribunal do Júri. Com certeza, você, amigo que nos assiste pela internet, já viu, já assistiu a algum filme norte-americano, ou um filme de julgamento, ou leu algum livro que tratava, os livros do John Grisham sempre falam de julgamentos pelo Tribunal do Júri norte-americano. E você fica com aquela curiosidade, será que no Brasil é da mesma forma? Será que no Brasil nós temos julgamentos também pelo júri? A resposta é sim. Nós temos no Brasil julgamentos pelo Tribunal do Júri. A Constituição Federal de 1988, ela traz lá no artigo 5º, inciso 38, a instituição do júri como uma garantia fundamental do indivíduo. Como assim, Felipe? Você pode perguntar, o Tribunal do Júri está como uma garantia individual no artigo 5º da Constituição Federal? Sim. Ao final do programa, nós vamos trazer e mostrar para você o porquê disso. Mas, então, o que o júri julga? Qual a competência que o Tribunal do Júri tem para julgar segundo o direito brasileiro? No nosso Código de Processo Penal, está previsto que o Tribunal do Júri julga 4 espécies de crimes diferentes. Na Constituição Federal, no artigo 5º, fala que compete ao júri julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, a primeira coisa que nos cabe aqui dizer, o que é um crime doloso? Dolo significa, vindo do latim, aplicado ao nosso direito penal, significa intenção. Então, quando nós dizemos que um crime foi praticado dolosamente, nós estamos dizendo que o crime foi praticado intencionalmente. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Os crimes dolosos contra a vida, segundo o Código de Processo Penal, são o homicídio, tentado ou consumado. Também é crime doloso contra a vida, está ali no nosso Código de Penal, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Homicídio, você já sabe o que é. É quando alguém dolosamente, no caso do homicídio doloso, mata, tira, ceifa a vida de uma outra pessoa. E o que é então o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio? Isso é um crime previsto ali no artigo 122 do Código Penal, que trata daquelas pessoas que de alguma forma induzem, que de alguma forma instigam, que de alguma forma auxiliam a uma terceira pessoa a praticar o suicídio. Veja bem, a prática do suicídio não é crime. O que é crime é o terceiro que auxilia, que induz, que instiga ao suicida a praticar este ato tão ruim, tão malévolo contra a sua própria vida. E o que é então, Felipe, o outro crime de competência do Tribunal do Júri? Infanticídio. O infanticídio nada mais, nada menos é, segundo os termos da nossa legislação, o artigo 123 do Código Penal, quando a mãe, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, ou seja, a mãe, logo depois de ter o filho, com alterações hormonais, psíquicas, emocionais, e isso é a influência do estado puerperal, acaba por matar o próprio filho. Este crime também é de competência do Tribunal do Júri. E o quarto delito de competência do Tribunal do Júri, segundo a nossa legislação, é o aborto, ou, como alguns preferem, a prática do abortamento, que é quando a mãe, ou o pai, ou o terceiro, fazem manobras, praticam atos com a gestante, com o fim de eliminar o feto. Este também é um delito de competência do Tribunal do Júri. Quem é o júri, Felipe? O júri, ele é composto por pessoas do povo, por pessoas que representam a média do pensamento da sociedade. Todo final de ano,
é elaborada pelas varas do Tribunal do Júri uma lista. E a cada sessão do Tribunal do Júri, ou seja, as sessões aqui em Dourados são mensais, um mês antes ou 2 meses antes são sorteados 25 jurados que vão estar presentes ali durante todo o mês. Durante todo o mês que tiver a sessão de julgamento. A cada sessão serão sorteados 7 jurados. 7 jurados do povo, pessoas que em tese não têm conhecimentos técnicos jurídicos, não são profissionais, podem também ser profissionais, mas a regra é que não seja. E serão essas 7 pessoas que vão julgar a um semelhante. Serão essas 7 pessoas que vão julgar ao réu, ao acusado. Você pode perguntar, Felipe, e o latrocínio, que é quando a pessoa mata para roubar, não é de competência do Tribunal do Júri? Não. O latrocínio não compete ao júri julgar por um motivo muito simples. Porque qual é a finalidade do latrocida? A finalidade é usurpar, a finalidade é subtrair, é ficar com o bem alheio. Ou seja, o dolo, a intenção do agente não é tirar a vida. Essa não é a primeira finalidade do agente. Ele tira a vida sim, mas com a intenção como meio para se subtrair um bem de outro. Então, por isso que o latrocínio não é julgado pelo Tribunal do Júri. Ele não é, portanto, um crime doloso contra a vida. E partindo aqui para o nosso encerramento, nosso fecho, você pode perguntar, Felipe, por que cabe ao júri julgar os crimes dolosos contra a vida? Justamente porque os crimes dolosos contra a vida atingem os bens jurídicos mais preciosos, ou melhor, o bem jurídico mais precioso que nós temos, que é a vida. Alguns dizem até que a vida sem a liberdade não tem valor algum, mas vamos partir dessa premissa aqui de que a vida seja o bem jurídico mais precioso que nós temos. É por isso que cabe ao júri julgar o seu próximo, o seu semelhante, o seu vizinho, o seu concidadão, a pessoa que estava no seio da sua sociedade, mas por uma razão muito simples também. Qualquer um pode matar. Você que nos assiste pode afirmar com certeza, eu não vou furtar, eu não vou roubar, eu não vou estuprar, eu não vou prevaricar quem é funcionário público, eu não vou praticar o delito de peculato, quem é funcionário público. Mas ninguém, absolutamente ninguém, e isso faz parte da natureza humana, pode dizer, pode afirmar, eu não vou matar. Qualquer um, por um infortúnio, por uma infelicidade, por uma desgraça da vida, pode se ver em um dia, em uma situação na qual seja necessário praticar um ato de violência, ainda que seja para salvar outro. Na verdade, que um ato assim para salvar outro. Qualquer um está sujeito, infelizmente, a um dia ver um ente seu sendo agredido ou na iminência de ser morto e se vê obrigado a agir. Por isso é que há um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Aramis Nassif, que ele tem uma frase que tem um texto muito célebre que eu gosto de citá-lo e eu vou ler aqui para os senhores. Somente a sociedade pode julgar o delito que ela, por seus indivíduos, potencialmente pode cometer. Grosseiramente, pode-se dizer que o ladrão furta, o vigarista frauda, o tarado estupra, etc. A qualificação individual não prevalece, todavia, para o homicídio. A regra é de caráter genérico. Todo homem pode matar. Por tal, é que se diz que somente a soma das avaliações das circunstâncias do fato pelas diferentes personalidades que formam a média social do pensamento humano pode decidir sobre o status libertatis de seu igual. Então, amigo internauta, hoje nós tratamos, é claro, sempre de forma superficial, en passant, sobre o Tribunal do Júri. Espero que este programa tenha sido útil para elucidar, para tirar alguma dúvida que você poderia ter sobre esse instituto tão importante do nosso direito brasileiro. Um abraço e até o nosso próximo encontro.